Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua, na minha, nas nossas vidas. Hoje vamos ler com a ajuda de Deus Mateus capítulo 17, a transfiguração, do versículo 1 ao 13. Pega a sua Bíblia e vamos juntos aprender do Senhor. Mais uma vez, compartilha com alguém esse vídeo, deixa o joinha aí, que é o like, tá bom? Tudo aquilo que você já sabe, como funciona aqui o YouTube, tá bom? Então vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiserem. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Glória a Deus. Então aqui um relato da transfiguração do corpo terreno, carnal de Jesus para um corpo glorificado, como podemos ver aqui, né? Então Jesus, depois 6 dias depois de falar para os discípulos que eles devem levar a cruz, né? Que foi o vídeo anterior que a gente fez. E é interessante que faz 6 dias que eu também fiz o vídeo, né? O último vídeo. Glória a Deus, que preparação de Deus, né? Uns podem dizer coincidência, mas tudo tem um porquê. Vários dias eu não consegui fazer os vídeos, mas justamente 6 dias depois, como aqui está escrito, e faz 6 dias que eu fiz o último vídeo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um lugar alto, a um alto monte, né? E ali ele mostrou quem ele era de verdade, né? E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E junto ali, Jesus mostrou quem realmente ele era, e apareceu Moisés e Elias falando com ele, conversando com ele. Porque para Deus, ele faz aquilo que é possível, que é impossível. Se você parar para analisar, 3 gerações apareceu aqui: Moisés,
que era do Antigo Testamento. Elias foi um profeta também do Antigo Testamento, mas que viveu um pouco mais para frente de Moisés. E Jesus, 3 gerações no espaço-tempo, se conectou ali. E ali eles conversando, os discípulos, Pedro, tomou a palavra e disse: Senhor, bom estarmos nós aqui. Quer que nós façamos 3 tabernáculos, um para Moisés, um para ti, um para Elias? E eles ali ainda falando, outro algo sobrenatural aconteceu. Mais uma nuvem luminosa, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha a importância, de escutar as palavras de Jesus. O próprio Deus deu essa autoridade para ele, para que todos possam ou devem ouvir o que o Filho fala. Porque aqui está falando, o próprio Deus falou: esse aí é o filho que eu me comprazo, meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Você está escutando as palavras de Jesus? Tem colocado elas em prática? E ali, interessante que os discípulos, ouvindo a voz de Deus, eles ficaram maravilhados em ver a roupa de Jesus branca, o rosto brilhoso como o sol, ter visto Moisés, ter visto Elias, mas eles não ficaram com medo. Mas quando eles ouviram a voz do grande Deus, aí eles ficaram com medo, que eles tiveram um grande medo. Eles cobriram, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. Interessante que Deus, ele não quer que eu e você tenha medo dele, mas que eu e você possa ter temor dele. E o temor é respeito, é obedecer aquilo que ele fala. Nesse caso aqui, ele falando para que nós possamos escutar Jesus. Então Jesus aproximou deles, tocou neles, que eles estavam com medo. Jesus falou: não tenhais medo. E eles, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Interessante, gente, que Deus, ele tem feito eu ver algumas visões espirituais, tenho certeza que você também. Mas tem visões, tem segredos que Deus conta para nós, que nós não devemos contar para ninguém. Assim como Jesus ordenou que os discípulos não contassem essa visão, porque tem pessoas que não acreditam. Então aquilo que Deus já falou ao seu respeito, também não conte para ninguém. Se ele disse para você não contar, porque as pessoas não vão acreditar. Imagina os discípulos contando: o Moisés, o Elias estava com Jesus e ainda Jesus transfigurou. Jesus, o rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos tornaram brancos como a luz. Todo mundo ia achar eles lunáticos, doidos, Porque se eles vendo Jesus curando, fazendo as obras, mesmo assim eles não acreditavam. Imagina os discípulos contando isso. E então tem pessoas que não podem saber dos seus planos, não podem saber das visões que Deus te mostrou. É um segredo entre você e o céu. E é interessante que os discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele estava falando de João Batista. Interessante que Jesus falava por parábolas e diversas vezes os discípulos não compreendiam, não entendiam. Mas pela proximidade, pela comunhão,
Jesus tinha 12 discípulos, mas por diversos momentos ele separava esses três, Pedro, João e Tiago, para mais perto, para revelar mais as intimidades. Por quê? Para revelar mais a intimidade. Por quê? Esses homens, por certo, eles entendiam as parábolas de Jesus, os outros não. Então, quem tem intimidade, quem tem a proximidade com o Filho de Deus, ele conta os segredos. Deus está querendo chamar eu e você para esse momento de intimidade, para que Deus possa contar as suas maravilhas para nós. E para que nós possamos entender as suas visões, suas revelações. E aqui termina, gente, o capítulo 17. Se você tem se Deus já te mostrou alguma coisa, fique firme, que Ele é fiel para cumprir. Se você chegou até aqui, coloca assim, ó, eu tenho uma visão nos comentários, que aí eu vou saber que você chegou até aqui, tá bom? No demais, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ver que Jesus, ele mostrou quem ele realmente é, com um rosto resplandecente, uma luz tão forte como o sol e os seus vestidos brancos como a luz. Glória a Deus. Nós vamos ver Jesus face a face e vamos poder dizer, como Pedro disse, bom estarmos nós aqui. Glória a Deus. Bom estarmos aqui. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua semana, com a ajuda de Deus. Vamos voltar aí com os vídeos, tá bom? Um beijo no seu coração. Tamo junto.